Hoje a gente vai falar de uma peça que é fundamental, ela é o coração de uma sala de jantar, ela é o coração ali da sua cozinha, do seu espaço gourmet, é onde a gente senta para confraternizar, ter aquela refeição maravilhosa. Exatamente, hoje a gente vai falar sobre a mesa de jantar, o que você precisa levar em consideração, muita coisa você precisa levar em consideração antes de escolher. Então assiste o vídeo tudo, não pula não que você vai ficar todo perdido, tá bom? Vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender, sempre a gente esbarra no layout, não tem jeito, a gente sempre tem que falar do layout, que é o layout que vai definir ali a dimensão, o formato, ele que define a circulação, então é isso que a gente vai falar, sobre o layout. Antes de escolher se sua mesa vai ser quadrada, retangular, oval, vai ter vários formatos ali, mas a primeira coisa que você precisa entender é qual é o formato que favorece, então qual é o formato do seu ambiente. Ele é mais quadradinho, mais compridinho, qual é a dimensão do espaço já, do ambiente favorável para essa mesa de jantar. Além da mesa, você tem que levar em consideração também ali, a mesa, eu digo o tampo da mesa, né? A dimensão do tampo da mesa, que a gente já vai falar um pouco mais pra frente, calma. Mas também tem que pensar nos móveis que estão circundando ali, que faz parte também dessa parte de sala de jantar, espaço gourmet, então a bancada, o buffet, aparador, então o que vai ter ali ao redor, e você já tem que pensar o que vai caber ali para você pensar nos espaços, no fluxo que vai ter ao redor. Porque além do óbvio, que é o que todo mundo pensa, o tamanho da mesa, qual a dimensão do tampo, né, que é 2x2, mas além disso tem a cadeira, tem o espaço para você conseguir puxar a cadeira para trás, isso eu não tinha levado em consideração. Então se for um local de passagem, você tem que prestar atenção ali se vai ter esse espaço para puxar a cadeira e alguém ainda passar. Uma dimensão para você conseguir se atentar, te ajudar aí, pensa mais ou menos uns 75 centímetros depois do tampo da mesa, que é esse movimento que a cadeira precisa fazer. Dependendo da cadeira, ela precisa de 90, uma cadeira um pouco mais bojuda, ali, uma cadeira tipo uma poltrona, é quando ela puxa para sair toda debaixo da mesa e a pessoa conseguir levantar, você precisa de mais ou menos uns 90, mas a média vai ser uns 75 centímetros. Se for um espaço ali de fluxo, então você vai ter 75 mais os 60 centímetros de ombro que você precisa deixar ali para a pessoa conseguir passar enquanto a outra tá puxando a cadeira, entendeu? Mais ou menos. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre o tamanho, a capacidade. Agora que você já fez essa avaliação no seu espaço, já sabe mais ou menos ali o que favorece, qual o tamanho que cabe ali naquele seu espaço, levando em consideração aqueles fluxos de layout lá que eu tinha mencionado no tópico passado. Agora eu vou dar uma dica aqui bem legal. Faça uma boa avaliação do tamanho que você precisa. Por quê? Muitas vezes quando eu estou fazendo uma reunião de briefing, eu sempre pergunto em relação ao tamanho da mesa de jantar. Normalmente meus clientes sempre vão pensar naquela exceção, quando um primo visitou e precisou de 15 lugares, ele aí quer colocar uma mesa de 15 lugares. Cuidado, tá? Cuidado com essas exceções aí, que às vezes você superdimensiona a sua mesa aí, às vezes é só um casal que mora no espaço, aí vai ficar aquela mesa de 15 lugares lá para duas pessoas sentar todo dia e uma vez no Natal vai de fato ser ocupado os 15 lugares. Então faça essa boa avaliação aí, bote um tamanho que seja proporcional, mesmo que caiba lá no seu espaço, lá no layout que a gente definiu, mesmo que caiba, às vezes um tamanho ali um pouco mais proporcional ali fica um pouco mais interessante. Então faça essa avaliação aí de quantas pessoas normalmente utilizam aquela mesa de jantar no dia a dia, muito mais do que as exceções, tá bom? Agora uma dimensão geral, para você conseguir tomar suas próprias decisões, só conseguir entender quanto espaço você precisa para cada pessoa em um tampo de mesa, por exemplo. É mais ou menos ali uns 70 centímetros. Tudo vai depender do conforto que você quer dar entre cada pessoa sentada ali na mesa, mas mais ou menos uns 70 centímetros, que é o que a gente precisa ali para um pouquinho mais de folga, para a gente conseguir abrir os braços ali para cortar os alimentos. Ou seja, 70 centímetros para cada pessoa, então para duas pessoas, 1,40 m, para três pessoas ficaria 2,10 m. Então você tem essa noção aí que quanto mais pessoas alinhadas, vai ficar dessa forma. Então, ou seja, uma mesa de 1,40 m por 1,40 m caberia 6 pessoas, né? Duas em cada lugar, uma mesa quadrada com essa dimensão. Deu para entender agora? O negócio você consegue avaliar aí por toda a mesa. Se você quer colocar um pouco mais de conforto, aí você pode aumentar aí para 80, 90 centímetros para cada pessoa, ou seja, uma mesa de 1,80 m para duas pessoas fica bem confortável. Então você consegue colocar uma cadeira um pouco mais confortável. Agora eu falando um pouco mais da largura da mesa, é mais ou menos ali uns 45 centímetros que você precisa para um jogo de prato, para a pessoa conseguir colocar o prato, o copo, então é mais ou menos 45 centímetros. Então se tem outra pessoa do outro lado da mesa, é mais 45 centímetros. Então a lógica é o quê? Uma mesa retangular ali, no mínimo 90 centímetros para ter duas pessoas, um de um lado e a outra do outro. Mas se você precisa de mais conforto, igual eu já tinha mencionado, precisa às vezes de um espaço no meio ali para colocar comida, bebidas, do geral ali para conseguir todo mundo conseguir se servir. Então aquela
aquela mesa mais para a área de lazer, aí você precisa de um pouquinho mais do que 90 centímetros de profundidade ali, de largura da mesa. Aí uma mesa de 1,20 m ali já fica um pouco melhor. Aí tem mesas de 1,50 m, mas 1,20 m ali já fica com uma faixa de 30 centímetros no meio ali para você conseguir utilizar para essa finalidade, guardar, colocar as coisas ali para a pessoa conseguir se servir. Agora a gente chegou na parte que mais assombra as pessoas. Muita gente fica com muito medo em relação ao formato, se é quadrado, retangular, redondo, meu Deus, e agora? Tem várias questões aqui para você conseguir considerar, então vamos lá, vamos falar de alguns deles. Primeiro eu vou falar do quadrado e retangular. Por que eu botei os dois juntos aqui? Porque é praticamente a mesma coisa, só porque o retangular ele tem uma dimensão a mais, né? Então ele, em vez de ser a mesma dimensão no comprimento e na largura, o comprimento dela é um pouco maior do que a largura, mas a ideia é a mesma, tá? Os pontos fortes e fracos são os mesmos. Esse formato de mesa, como tem as cabeceiras, ali, as linhas retas, favorece ali para você conseguir encostar nas coisas, encostar na ilha, encostar na bancada. Então, para fazer aquela bancada gourmet, encostada, bancadas quadradas e retangulares são perfeitas para esse tipo de situação. Um ponto que não é tão interessante aí das mesas que são quadradas e retangulares é em relação às quinas. Então, ela tem muita quina, ela tem muitas pontas. Então, para ambientes pequenos não favorece tanto, fica com muito pontinho ali para você conseguir esbarrar e se machucar. Então, vale a pena essa avaliação aí, se o seu ambiente vai ser pequeno ou grande, aí você toma essa decisão. Um ponto interessante, caso você queira colocar uma mesa quadrada ou retangular e seja mais do que 8 lugares, aí vai para retangular, tá? Só se não der certo, não favorecer o seu ambiente, aquele layout que a gente tinha falado. Por quê? Porque mesas quadradas, além de 8 lugares, ela é quadrada, então tem a mesma quantidade de pessoas em todos os seus lados. Ou seja, ela vem com 4 lugares, aí depois ela já vai para 8 lugares e depois ela já vai para 12 lugares, porque fica 3 para cada lado. Aí já fica meio estranho. Ela, depois de 8 lugares ali, de 12, já não fica muito legal não. Aí 12 lugares, às vezes você precisa de uma coisa que seja 10 lugares, aí já um retangular fica um pouco melhor, tá? E como já dei uma palhinha ali, as retangulares são as favoritas. Então, para ambientes que precisam de mesas maiores ali de 8 lugares, 10, 12, as retangulares quase sempre são as melhores para resolver essa questão aí, porque é do formato dela que favorece, né? Então ela tem um formato ali que você consegue colocar em ambientes mais compridos, então fica bem setorizado. Então quase sempre, para mesas maiores, retangular vai ser melhor. Vale a pena mencionar que ela pode ter gente sentada nas cabeceiras ou não. Eu particularmente não gosto muito de gente sentada na cabeceira ali, eu prefiro que fique um de frente com o outro, mas aí você acaba perdendo esses espaços, tem que aumentar um pouco mais o comprimento daquele que eu falei de 70, 70, 70, então você tem que aumentar ainda mais o comprimento para conseguir colocar às vezes a sua demanda de 10, 12 pessoas sentadas, então tem que avaliar isso aí, mas eu acho mais assim bacana, estiloso, sem as cabeceiras ocupadas, então eu acho que fica mais interessante, todo mundo de frente, não fica ninguém de cabeceira, nenhum chefão. Uma coisa bem interessante, eu também falei sobre as quinas ser reta, acaba ficando um pouco duro, né, machuca. Quando você vai utilizar algum tipo de mesa retangular, um pouco mais premium, ali com um acabamento um pouco melhor, eu gosto muito de utilizar a mesa retangular com as bordas um pouco arredondadas. Como não vai utilizar a cabeceira dela, ela favorece esse tipo de disposição ali, né, de frente e as bordas ficam arredondadas. Então ela é retangular, mas tem um toquezinho ali um pouco de arredondado. E falando de arredondar, vamos entrar aqui nas mesas redondas e ovais. Por que eu deixei junto? Você tá vendo que é a mesma lógica? A oval é uma retangular arredondada, né? E a redonda é uma quadrada sem as quinas, então ela é uma redondinha. Mas a ideia é a mesma. Inclusive nas dimensões lá que a gente tinha falado lá de 70, 70, 70, a mesa de 1,40 por 1,40 é mais ou menos a mesma lógica para uma mesa retangular, só que aí vai ser diâmetro, né? Mas a ideia é a mesma. Bom, o ponto mais forte aqui de mesas, essas mais arredondadas, né? Seja oval ou seja redonda de fato, é que não tem quina. E se não tem quina, ela favorece ambientes pequenos, por vários motivos. Além da que eu falei de bater, ela normalmente tem uma base central. Então, como ela tem uma base central, você consegue empurrar as cadeiras para dentro ali em vários formatos. Então, no dia a dia, por exemplo, um apartamento pequenininho, você consegue colocar uma mesa redonda, bota as cadeiras bem para dentro ali da mesa ali quando você não vai utilizar e ela acaba favorecendo ali aquele fluxo que a gente tinha falado do corredor, aquele fluxo ali, às vezes uma mesa de jantar que fica na entrada da casa, é para isso. Então, ela é muito boa nesse sentido. Vale a pena mencionar que para quem gosta de mesa posta, gosta de colocar, tem um pouquinho de agonia em relação a mesas redondas, porque ela não favorece aquele alinhamento que a retangular e a quadrada faz, do jogo ali, né, da mesa posta. Mas ela só repete o que o tampo faz. Então, se o tampo é oval, é óbvio que o trem vai ficar oval também. Pra mim não me incomoda, mas eu sei que tem muita gente aí que reclama nesse sentido, tá? Então vale a pena mencionar. Você conseguir pensar se vai te incomodar também. Como eu falei dos pés, os pés é uma coisa que você tem que levar em consideração em todas as mesas, tá? Mas aqui nas redondas e ovais, elas são mais
mais agraciadas aí. Por conta do formato dela, a base acaba ficando um pouco mais simples de ser colocada. Então ela tem 3 formatos ali de base. Normalmente tem outros formatos, né? Mas os que são mais utilizados e mais recomendados são os que são centrais ali, para que favoreça esse empurrar de cadeira ali para dentro, para que também não atrapalhe, não fica aquele pé que fica te atrapalhando ali de rodar a cadeira ou de chegar mais perto de uma pessoa que está do seu lado. As quadradas também sofrem bastante com isso aí, as retangulares menos, mas as quadradas também, porque são quase uma redonda ali, ela também tem alguns formatos ali que tem os pés logo nas quinas ali, fica horrível, tá? Fica bem difícil de você conseguir mexer. Mas voltando aqui para as bases das mesas redondas aqui, tem 3 formatos ali que são os mais famosinhos ali, que são o formato em cone, que aí ela começa um pouco mais fina e vai aumentando aqui para a parte de baixo, ela fica um pouco mais robusta aqui na parte de baixo, talvez incomode um pouco nos pés ali, os pés de quem está sentado, né? Quando você está sentado, você pode enroscar e bater os pés ali por conta dessa base um pouco mais grossa. Aí tem um formato em tronco também, que ele é grosso de toda forma, ele não fica fino, né? Ele sempre é grosso. Então ele incomoda também um pouquinho. E o meu favorito é o formato em tulipa ali, que tem até as mesas bem famosas aí, aquelas mesas Sarine, que são esse formato de tulipa. Então ela vem, afina e depois ela tem uma base grande, só que a base é uma plataforma, ela não vem grande, ele acaba atrapalhando menos o pé. E além de atrapalhar menos, eu ainda acho um charminho, fica muito bonitinho, eu gosto bastante dela. E por último, não menos importante, vamos falar um pouquinho das mesas orgânicas. Polêmico, tem gente que gosta, tem gente que detesta, ai, horroroso, isso é coisa de moda, mas vamos falar dela que eu gosto, tá? Tudo bem se você não gosta, mas eu gosto. Bom, a mesa orgânica, assim, a ideia é que ela é orgânica, ela não tem um formato muito bem definido, ela tem as bordas um pouco arredondadas, ela nunca vai ter nada de quina, né, igual as mesas quadradas e retangulares. Como ela é orgânica, ela não tem nada muito bem definido, assim, ela parece algumas formas geométricas, então tem uma mais triangular, assim, com as bordas arredondadas, tem umas mais quadradas, né, só que é arredondadas, tem umas que começam mais finas e depois vai ficando um pouco mais grossas, assim, mais largas, né, então vai aumentando o espaço de pessoas sentadas. Tem uns formatos que são mais sinuosos também. Essas mesas ficam perfeitas ali quando elas são integradas a algum tipo de área de lazer, ou quando você coloca ela integrada com a cozinha, com a bancada, fica muito bom. Mas ela tem que ser sob medida, porque como ela não tem um lado muito reto, fica difícil você encostar, diferente lá das quadradas e retangulares que são bem fáceis. Você pode comprar uma mesa padrão ali, encostar ela na bancada e ela vai ter essa integração ali com essa parte, né, de bancada, de ilha, que fica bem legal. As mesas orgânicas também favorecem um pouco mais de descontração, ela deixa o clima um pouco mais leve, um pouco mais natural. Como ela tem essa falta de quina, igual as redondas, ovais lá, ela acaba favorecendo também para ambientes pequenos, então ela é quase interessante para ambientes pequenos. Para ambientes grandes, aí você consegue explorar um pouco mais esse formato, fazer uma coisa mais diferentona, né? Mas falando de descontração, aqui é o melhor lugar para você aprender a deixar sua casa linda, maravilhosa, de uma forma descontraída. Então vale a pena você se inscrever. O próximo vídeo talvez vai salvar a sua casa. Então, dica de amigos, só isso. Ó. Tá, agora vamos falar um pouquinho sobre os materiais do tampo também, que é uma dúvida cruel, que muita gente fica com muito medo. Qual é o material? Qual é o mais indicado? Qual é o que vai mais favorecer a decoração da sua casa? Então vamos falar um pouco mais dos tampos. O mais clássico de todos, todo mundo já conhece, mas tem muitas variações ali, são os tampos de madeira. Os mais utilizados hoje, aí, até no mais simples e no mais refinado ali, tem muita coisa de laminados de madeira, tampos de MDF com lâmina natural. Então são bases de madeira ali, só porque uma madeira não é uma madeira bruta, não é uma madeira elas vão ter várias estéticas ali, como é a lâmina de madeira natural, parece uma madeira, parece um tampo de madeira de verdade, porque é uma folhinha de madeira lá em cima, mas o miolo dela ali vai ser alguma coisa mais industrializada, como MDF, MDP, alguma coisa nesse sentido. Aí se você quiser uma coisa mais bruta mesmo, assim, uma coisa de madeira de verdade, aí tem tampo de madeira bruta mesmo. Aí é praticamente uma árvore que foi serrada ali para você fazer suas refeições. Aí vai ter vários acabamentos, tem uns que são um pouco mais rústico aqui na parte das bordas, pode até machucar um pouquinho, mas fica bem elegante, fica bem bonito, dependendo se for uma área de lazer, fica bem legal. Caso você queira uma coisa mais tratada, quer essa resistência de uma madeira de lei, uma madeira resistente, maciça, aí você pode utilizar também o tampo de madeira maciça ali, mas não necessariamente com aquele estilo rústico. Então ela vai ter a aparência ali de madeira, mas é toda tratadinha, né, das laterais, envernizada, então ela fica mais parecida com aquelas de lâmina de madeira lá que eu tinha mencionado. Mas aí voltando a explorar um pouco mais das
aquelas madeiras ali um pouco mais rústicas, tem a mesa de madeira cascata. Essa é maravilhosa. Eu adoro essa mesa, eu acho ela lindíssima. Obviamente ela é assim um pouco rústica demais, ali um pouco orgânica. Se tiver, dependendo da decoração, ela fica mais orgânica, dependendo da decoração, ela fica um pouco mais rústica. Mas fica incrível. É praticamente um tronco de madeira ali, escultural, fica maravilhoso. Você pode fazer ela integrada com a área de lazer, ou pode fazer ela solta também, as duas fica bem interessante. Tem mesa de madeira também, um estilo mais rústico aí também, que é mesa de madeira com resina também, que fica maravilhoso também. A resina vai ficar como se fosse um plástico, então é toras de madeira ali com alguns espaços vazios no meio, que são preenchidas com essa resina. Então a resina dá essa emplastificada na mesa, mas ainda fica estilosa ali, aí você pode fazer ela com iluminação, fica bem bonito. Tem uma mesa de madeira também esculpida, que aí já é mais uma obra de arte do que de fato uma mesa, mas eu quis mencionar ela aqui porque ela é muito maravilhosa. Se você chamar a sua atenção, vai atrás, que é bem legal. Então é uma tora de madeira que tem um tipo de lapidação ali, dá uma esculpida nela para fazer algum tipo de formato. Então tem formato de jacaré ali no meio. Nossa, fica muito bonito, bem estilosão. Aí você consegue fazer esculturas praticamente no meio da sua mesa. Fica bem temático, bem diferente. Eu sei que não é para todo mundo não. Inclusive eu nunca vi uma para comprar, só vejo na internet. Mas tá aqui mencionado. Se você gosta, vai atrás aí, vai ver se consegue encontrar isso aí na internet. Outro tampo que é maravilhoso, já foi tendência, depois saiu, agora tá voltando de novo, eu tô adorando utilizar, são as pedras. Aí pedra que eu tô falando em mármore, granito, então são pedras naturais ali que são utilizadas para fazer o tampo. Um detalhe que fica maravilhoso quando você utiliza nessas mesas de tampo de pedra é utilizar as bordas abauladas, as bordas chanfradas, fica maravilhoso. Na de madeira também fica bem legal, de madeira laminada lá, aquela mais sofisticada, fica bem interessante também, mas aqui na de pedra, ela fica com essa aparência um pouco mais slim, só porque é uma chapa grossa, então ela fica bem bonita. Essa é uma mesa de verde Guatemala, meu Deus, com um Pessarine, vixe, fica muito lindo. Vale a pena mencionar que pedra, ela absorve muita temperatura ali, por exemplo, se for colocar num ambiente externo, tipo uma sacada, varanda, algum lugar ali que é aberto ao ar livre ali, pode ser que ela absorva ali, principalmente a parte gelada, né? A parte quente tudo bem, mas a parte gelada ali é desconfortável. Então se ela fica ali tomando um pouco de sereno, fica gelada, aí no outro dia você vai tomar um café da manhã, na hora que encostar o cotovelo, a mão ali, é desconfortável, fica bem gelada. Outro tampo que é muito utilizado e muito criticado, inclusive, mas eu particularmente até que gosto, são os tampos de vidro. Bom, a maior vantagem dele é porque ele é barato, ele é muito mais barato do que os outros, e a outra maior vantagem dele é que ele é prático para limpar, muito prático para limpar. Os tampos de pedra, de madeira, todas podem manchar, porque tem algum tipo de porosidade ali que pode absorver algum tipo de pigmentação ali dos alimentos e pode manchar. Aí já de vidro já não. Então se você tem criança pequena, que a comida fica mais fora do prato do que dentro do prato, talvez a de vidro seja mais interessante para você. Mas por que ele é muito criticado? Porque ela é gelada ao toque, então parecido com as de pedra lá, então ela é meio desconfortável um pouquinho se pegar um pouquinho de vento frio, e depois quando você vai encostar ela tá geladinha. 2, é porque ela fica mostrando. Essa é a parte que todo mundo critica, porque ela fica mostrando aquela parte de baixo ali. Então quem tá sentado, você fica vendo a perna das pessoas, né, quando você olha pro tampo ali. Dá para resolver com um tipo de forro de mesa, mas você fica muito refém do forro de mesa. Mas depende, se isso não te incomodar, tudo bem. E outra coisinha que vale a pena mencionar é que ela arranha com mais facilidade do que as outras, né? E o arranhão do vidro incomoda mais do que o arranhão da pedra, da madeira. Então o vidro, com o tempo, ele vai ficando arranhado, vai ficando meio feio, tá? E não tem muito o que fazer. Outro material do tampo também que é muito utilizado é a laca. Aí ela tá muito mais pra madeira lá, só que é uma madeira que passou por um tratamento. Para quem não sabe, a laca é um tratamento de pintura. Então você pega alguma coisa de madeira, ali normalmente é madeira, né? Então você pega a madeira, emassa e pinta. É parecido um pouco com o processo de uma pintura de carro. Então faz aquele amassamento, pinta, lixa, aí ela fica brilhante ou fosca, mas ela tem uma capa ali de massa com essa pintura. Então por isso que ela fica lisinha, com a cor normalmente sólida. Vale a pena mencionar que a laca ela é bonita, tem todas as suas vantagens ali, mas ela é muito sensível, tá? Então ela, dependendo se ela tomar alguma topada, algum tipo de golpe um pouco forte ali, ela pode trincar essa parte dessa massa dela. Então ela trinca e pode rachar, então vale a pena mencionar isso. Muita gente também utiliza ela com combo de vidro, né? Então coloca um tampo de vidro para conseguir proteger ela um pouco mais. Mas eu acho que foge um pouco do tema, mas depende, né? Se faz sentido para você. Se for colocar vidro, coloca um vidro cristal, tá? O mais transparente possível ali para não perder a beleza da laca, que é o bacana da laca aí, se você vai colocar um tampo de vidro, é melhor ter botado o vidro e o forro de mesa. Outra coisa legal também em relação aos pedras
pés da mesa, no caso de laca, você consegue fazer os pés com o mesmo material, diferente lá da pedra. Por exemplo, a pedra é difícil você fazer uma mesa de pedra com os pés de pedra também, então aí é uma vantagemzinha aí da laca. Só dica maravilhosa, gente. Pelo amor de Deus, você não dá um like com esse tanto de dica maravilhosa aqui de graça. É só isso que você paga. É só dar um like. Obrigado, viu? Nem dói. Por que você não faz isso toda vez? Tá, depois desse tanto de tampo aí, qual que é o melhor? Qual que vai ficar mais interessante em relação à estética? Como é que escolhe um que favoreça a estética da decoração e do seu espaço de jantar, do seu área gourmet? O óbvio precisa ser mencionado, que é o que mais agregue a sua decoração no geral. Porque além do tampo da mesa ali, tem outras coisas ali. Tem as cadeiras, o aparador, as bancadas, o restante da decoração. Mas o que mais impacta é o piso. O ideal é você ter um pouco de contraste, não demais, tipo um branco com preto, mas não de menos a ponto de colocar tipo um piso marmorizado e um tampo de mesa marmorizado também da mesma tonalidade, ou às vezes até outros marmorizados. Marmorizados normalmente brigam, tá? Se você botar dois marmorizados, mesmo que um seja branco ou outro seja cinza, não fica muito bom. O mesmo vale para madeira. Então, se o seu piso é amadeirado e pretende colocar um tampo de mesa amadeirado, não fica muito bom não. Então, como é que é a lógica? Então, seu piso é amadeirado, coloca laca, que é branco, coloca uma mesa de vidro, coloca uma mesa de pedra, que aí fica ótimo. Pedra marmorizado com madeira fica lindo. E o mesmo vale o contrário. Então, se você tem um piso marmorizado, coloca um tampo de madeira, vai ficar muito melhor do que um tampo de pedra. Mesmo que você tenha gostado do tampo de pedra lá, aí se o seu piso não favorece, não fica muito bom, tá? E dá esse contraste. Toma cuidado com grandes contrastes, igual eu falei. Piso muito escuro e a mesa muito branca, dá uma quebrada assim que não fica muito bom. É bom aí você coloca a mesa cinza, alguma coisa mais nesse sentido aí, que ele vai ficar um pouco mais harmonioso, não tão agressivo. Essa é a palavra. Ah, e vale mencionar que não só o piso, tá? Então, como eu falei, a decoração completa. Então, o seu aparador que tá ali do lado, né? O buffet, a bancada, tudo tem que fazer um pouco de sentido. Assim, eu falei que o piso é mais impactante, mas todo o restante faz sentido. Então, se você vai utilizar um tampo de madeira que favorece com o seu piso, vai ficar legal com o seu piso, que seja parecido com a madeira ou preferencialmente igual à madeira que você vai utilizar ali no seu buffet, na cristaleira, no móvel planejado que está ali perto da mesa de jantar, para que eles conversem entre si e não fiquem brigando, tá? Uma madeira de uma cor, outra de outra cor, fica meio estranho. E aí, conseguiu tomar essa decisão? Ficou mais confuso aí em relação a esse tanto de informação? Calma, pensa, faz toda essa avaliação, aí depois você toma essa decisão. E como eu falei, se você gosta de vídeo assim, toda semana tem vídeo novo e vídeo um melhor do que o outro. Então se inscreve nesse canal e olha esses aqui, ó. Vai complementa tudo que eu falo. Então cai nesse aqui, que depois você vem nesse aqui também, que vai te ajudar também. Tchau!